Muito bem, nós temos aqui trabalhado com os irmãos essa instrução, né? São instruções aqui que nós temos passado para os irmãos a respeito da oração. E nós já comentamos que a oração ela é dirigida a Deus, né? Nós falamos diretamente com Deus. Jesus Cristo abriu esse novo e vivo caminho para que nós pudéssemos falar diretamente com o Pai. Então, nós nos dirigimos em oração a Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, como diz as Escrituras, o governante de todo o universo. Nós falamos com Ele, mas quem sou eu para falar com Deus, né? Eu não tenho méritos, eu não tenho credenciais para me achegar a Deus, né? Para me apresentar diante de Deus, com certeza. Mas nós fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Então, nós nos achegamos a Deus em nome de Jesus. Então, nós demos também essa instrução aqui a todos os irmãos, né, que nós temos essa possibilidade de nos achegar a Deus através de Jesus Cristo, né? Então, nós temos essa condição, essa possibilidade de nos apresentarmos diante de Deus através de Jesus Cristo. Então, veja, se isso é possível, né? A gente pode falar com Deus, então nós vamos nos apresentar a Deus falando em nome de Jesus. E na semana passada nós fomos também comentando com vocês das possibilidades que existem, né? De você orar. Quais são como é que eu vou dizer assim? As palavras, os motivos de oração que você vai apresentar diante de Deus. Então, o que eu falo na minha oração? Então, a gente vai apresentar os nossos motivos de oração diante de Deus. Então, veja bem, os motivos de oração, nós apresentamos a você semana passada, você deve orar pelos enfermos, né? Por exemplo. Então, você vai orar pelos enfermos. Então, você vai fazer uma oração por aquela pessoa que está doente, né? Então, a pessoa está doente na sua casa, tem um filho com febre, você vai orar pelo seu filho. Muito bem, isso é uma possibilidade. Outra coisa é você visitar um doente, a pessoa está enferma, está na casa dela doente, você vai lá e ora por ela, né? Então você vai orar por aquela pessoa que está enferma. Muito bem. A pessoa está no hospital, você vai lá fazer uma visita para ela e vai orar por ela, né? Então também você visita, e estando lá em visita, faz uma oração por aquela pessoa. E você estando na sua casa para orar, você vai se dirigir a Deus, Senhor, meu Deus, eu estou me dirigindo a Ti, Pai nosso que estás no céu, por exemplo, para seguir a oração que Jesus ensinou. E aí você faz a tua oração e você diz o quê? Senhor, eu peço pelos enfermos, eu peço por essa pessoa que está doente, eu vou orar por ela. Muito bem, e você termina a sua oração em nome de Jesus. Mostramos também lá na primeira carta a Timóteo que nós devemos orar por todas as pessoas, né? Então, nós devemos orar por todas as pessoas. Então, nós temos esse comando aqui, esse conselho das Escrituras para que você ore por todas as pessoas. Então, nós oramos pelas pessoas que estão passando por lutas, que têm necessidade, estão em enfermidade, por todos os brasileiros, por todos os irmãos da igreja. Nós oramos por todas as pessoas. Mas hoje, irmãos, eu quero dar uma instrução para você aqui muito interessante. Veja bem, o profeta Samuel, você vai encontrar essa passagem lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Ele diz o seguinte: quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário, estaria pecando contra o Senhor. Então, aqui eu quero te passar uma instrução hoje sobre uma oração que, se você não fizer, você estará pecando. Então, veja bem, é uma oração que, se você não fizer essa oração, você estará em pecado diante de Deus, tá? Então, como assim, pastor? Nossa, que coisa complicada, né? Como é que é? Se eu não fizer essa oração, eu estou cometendo um pecado? É isso que eu quero dizer para você. Você tem que orar por esse motivo, por essa razão, ou então você estará em pecado. E quando que isso acontece? Isso acontece quando você tem responsabilidade pela sua função, pelo seu trabalho, pela sua condição, você assume uma responsabilidade sobre determinado assunto
E aí torna-se também sua responsabilidade orar pelas pessoas envolvidas naquele determinado assunto, naquela determinada área em que você assumiu responsabilidade. O profeta Samuel aqui estava dizendo o seguinte: ele era líder de Israel, ele era um juiz de Israel, e ele disse o seguinte: se eu não orar por vocês, que são o povo de Israel, eu estaria pecando contra o Senhor. Por quê? Porque era responsabilidade dele conduzir aquele povo e, portanto, ele deveria orar por aquele povo para que eles pudessem se conduzir no caminho do Senhor. Então, veja bem, eu quero que você me entenda aqui. Se você é pastor de uma igreja, né? Então eu sou pastor de uma comunidade, é minha obrigação orar pelos membros daquela comunidade. E se eu não orar pelos membros daquela comunidade, eu estaria pecando contra o Senhor. Primeiro livro de Samuel 12, 23. Ah, que bom, isso é só para os pastores, né? Não. Você é pai, você é mãe, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos filhos. Nós vamos abordar isso num outro programa, a questão da oração pelos filhos. Nós devemos orar pelos nossos filhos, como Jó orou pelos seus filhos, como Abraão, Isaac e Jacó oraram pelos seus filhos, como tem muitos exemplos na Bíblia de mães, né, que oravam pelos seus filhos, de homens que oravam pelos seus filhos. Então, veja bem, quando você é pai, você tem a obrigação de orar pelos seus filhos. E aí é sua responsabilidade orar por eles. Então, você quer ver um outro exemplo assim, bem simples? A Bíblia fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Mas veja bem, de quem é a responsabilidade de orar pelas autoridades brasileiras? É dos brasileiros. Não é responsabilidade nossa orar pelo presidente da China, orar pelo presidente dos Estados Unidos, orar pelo presidente do México. Não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, a Bíblia diz orar pelos seus governantes. Quem é o seu governante? E aí eu te pergunto, quem é o seu prefeito? Você está orando pelo seu prefeito? Você sabe quem são os vereadores da sua cidade? Você está orando pelos vereadores da sua cidade? Você ora pelo governador do estado? Então, você ora pelo presidente do Brasil, você ora pelos deputados, ministros, pelos juízes. Irmãos, é nossa responsabilidade, porque nós somos brasileiros e nós temos que orar pelo governo do Brasil. Entende isso, irmão? Então, nós temos que ter isso claro na nossa mente, que é uma responsabilidade nossa. Você tem que orar pela sua igreja local. A Bíblia fala para nós orar uns pelos outros, orar pelos nossos irmãos na fé. Você pertence a uma comunidade cristã, você tem que orar pelos membros daquela comunidade. É sua responsabilidade. Se você não ora pelos irmãos da fé, da comunidade que você frequenta, você pode estar pecando contra o Senhor, porque a Bíblia não diz para orar uns pelos outros, e você não ora pelos seus irmãos ali na sua comunidade. E a Bíblia não fala para que nós tenhamos essa conduta de orar pelos nossos governantes. Aí você não está orando pelo seu prefeito. Eu não sei o nome do prefeito da sua cidade. Eu não sei quem é. Eu posso orar para o Senhor abençoa todos os prefeitos do Brasil. Mas quem vai orar pelo prefeito da sua cidade é você que mora nessa cidade, que é governado por ele. Quem vai orar pelos seus pais é você que é filho deles. Quem vai orar pelos seus filhos é você que é pai deles. Isso é sua responsabilidade. Se você não fizer isso, você pode estar pecando contra o Senhor. Entende, meu irmão? Você pode estar pecando contra o Senhor, por quê? Porque você não está cumprindo o seu papel, você não está fazendo aquilo que se espera que você faça, que é assumir a responsabilidade de oração pelas pessoas que a Bíblia indica para que você ore por elas. Então, nós devemos orar pelos governantes. Eu estou orando pelo presidente do Brasil, pelo governador de São Paulo, pelo prefeito da cidade de São José do Rio Preto. Edinho Araújo é o nome do prefeito de São José do Rio Preto. Mas e você, irmão? Você tem que orar pelo prefeito da sua cidade, é o seu governante.
Estamos orando aqui pela igreja de São José do Rio Preto, pelo pastor da igreja de São José do Rio Preto, mas você é membro da Igreja de Deus em Colombo? Ore pelo pastor Eugênio, que é pastor da Igreja de Deus em Colombo. Você é membro da Igreja de Deus em Santa Catarina, em outra congregação? Você vai orar lá em Santa Catarina, você congrega na igreja de Mandirituba, você vai orar pelo pastor da igreja de Mandirituba. Você congrega na igreja de Lontra, Santa Catarina, você vai orar pelo pastor Jaime. Aqui em Mandirituba, pelo pastor Lourenço. Você vai orar pelos pastores daquela congregação que você congrega. Você vai orar pelos irmãos daquela congregação. Claro, mas irmão, eu não posso orar pelos irmãos da outra igreja? É claro que você pode. E você deve, tudo bem, está tudo certo. Mas a sua, em ordem ali, você vai orar primeiro pelos irmãos da sua igreja, pelo pastor da sua igreja, pelo prefeito da sua cidade. Isso aí é responsabilidade sua. E nós devemos orar aqui em casa. Então, irmãos, você já viu pessoas assim que oram, que Deus abençoe as pessoas que estão passando fome lá na África, tal. Mas e o que está passando fome aqui na nossa igreja? E o que está passando fome aqui na minha esquina, na minha cidade? Essa responsabilidade é minha, irmão, eu tenho que fazer isso. Então, eu posso orar por todos, por todas as pessoas do mundo inteiro, mas é minha responsabilidade orar pela minha igreja local, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus familiares, o meu tio que não conhece o evangelho, alguém da minha família que está longe ainda de conhecer a mensagem. Você vai se esforçar para orar e para buscar a Deus, para colocar, para fazer seu caderno de oração, para você fazer suas anotações. Eu estou orando por essa vida, porque eu a conheço, ela é do meu círculo, do meu relacionamento, ela é minha responsabilidade. Eu quero mostrar para você aqui um gráfico, eu gosto muito disso aqui, quando a gente fala de responsabilidades. Então, veja, aqui dentro, é minha responsabilidade, as minhas palavras, a minha conduta, minhas ações, meu esforço, meus erros, minhas ideias, mas não é minha responsabilidade a ideia dos outros, a crença dos outros, o modo de viver dos outros. Isso não é minha responsabilidade. Eu não posso me responsabilizar pelo modo de viver dos outros, mas eu posso me responsabilizar pelo meu modo de viver. Então, irmãos, eu quero que você perceba isso. Olha, o apóstolo Paulo, ele sempre falava lá na primeira carta aos Tessalonicenses, ele dizia, irmão, orai por nós, lembre de nós nas vossas orações, diz na linguagem de hoje. Então, irmãos, isso é um princípio bíblico. Nós vamos orar, irmãos, por aquelas pessoas que estão próximas de nós, por aquelas pessoas com quem nós temos essa responsabilidade de oração. Então, hoje a nossa reflexão é essa. Eu quero perguntar para você, você é responsável de oração por quem? Pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus parentes que ainda não conhecem o Evangelho. Você é responsável de oração pelos seus irmãos na fé, da comunidade que você frequenta, pelo pastor da igreja que você frequenta. Você é responsável, irmão, por oração pelo prefeito da sua cidade, pelo governador do seu estado. Você, como membro dessa sociedade, como membro desse grupo familiar, como membro dessa igreja, como membro desse município, na condição de cristão, é sua responsabilidade orar por estas pessoas, ou então, como diz o profeta Samuel, você estaria pecando contra o Senhor. Medita nisso. É sua responsabilidade orar e colocar na presença de Deus estas pessoas que estão no seu círculo de convivência, no seu círculo de influência, no seu círculo agora de responsabilidade em oração. É isso, meus irmãos, a nossa meditação de hoje. Nós vamos agora orar, vamos falar com o nosso Deus, e eu quero que você se lembre nessa oração das pessoas que, na condição de cristão, de pai, de membro da igreja, de munícipe, de cidadão, você tem a responsabilidade de orar, que você possa se lembrar dessas pessoas em primeiro lugar. É claro que você pode orar pela guerra na Ucrânia, pelos problemas, pela fome na África, pela descrença na Europa, por tudo isso, irmão, coloca tudo isso em oração, mas em primeiro lugar, é sua responsabilidade orar pelas pessoas do seu círculo de convivência, do seu círculo de amizades,
do lugar onde você convive, da comunidade que você frequenta, do lugar onde você é cidadão. Obrigado a todos que acompanharam as nossas orações aqui do dia de hoje. Programa Rumo ao Trono, chegando aqui ao final. A irmã Maria Ribeiro aqui dizendo: Deus seja louvado, amém. Que Deus abençoe o seu povo. E nós encerramos por aqui o nosso programa, em nome do Senhor Jesus. A todos os nossos irmãos, a nossa saudação, fiquem com Deus. Paz seja convosco, que o Senhor te abençoe e te guarde.